A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus amados irmãos, estou muito feliz em poder estar na minha casa. Quando eu digo minha casa, é porque aqui também é Madureira, né, pastor? Então eu só mudei o cômodo. Eu vim lá da zona sul de São Paulo. Segura para mim, por favor. Eu congrego lá no campo do Jardim Comercial, Ministério Madureira, pastor João Rodrigues de Araújo. E sou feliz em servir ao Senhor lá. Louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente. Esta semana viemos da nossa segunda escola bíblica de obreiros e membros, e por sinal foi uma grande bênção. Estou feliz em estar aqui nesta casa, agradecer a Deus a vida do líder da juventude do nosso campo, que é o Gessé Falcão, que foi a ponte com o irmão Josué e a liderança desse trabalho para que aqui estivéssemos. Louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, sua muito digna esposa, pastora Dora, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também louvar a Deus pela vida da liderança dos adolescentes que estão muito bonitos. Eu, por sinal, sou suspeito de falar, né, Wilker? Essa cor é a cor que eu gosto bastante, tá? Então estão muito lindos. Deus abençoe. A nossa irmã Samai, que é a primeira líder, e a Osana. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Servo de Deus, que é um dos líderes da juventude deste campo. Pastor Clementino Barbosa, que é um baluarte das Assembleias de Deus no Brasil, um homem digno de ser imitado. Na convenção passada, ele foi muito amável conosco. Um dos nossos secretários do campo já congregou aqui neste campo de trabalho. Um homem muito amoroso. Que Deus o conserve e abençoe. Deus abençoe o 14º aniversário desta mocidade. Há 14 anos atrás, eu estava lá em Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui, irmão? Não? Tem uma mineira lá atrás? Tem uns 5 aí. Tem mais mineiro por aí, irmãos? Pode se revelar, não é vergonha não, ué. Tem uns 4 aí. Já vai me ajudar já. Quando você vê eu pregando e fala carne, porta, torta, é porque de lá eu sou e tenho orgulho. Louvo a Deus, meus irmãos, pelo privilégio e oportunidade, que é uma grande responsabilidade. Pastorei a igreja, faço a obra de Deus desde pequeno, não caí de paraquedas na igreja. Eu cresci no evangelho, comecei a pregar e até hoje não aprendi, mas eu comecei a pregar com 7 para 8 anos. Estou aprendendo ainda, que é muito difícil, é uma responsabilidade, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Já cantei criança, já cantei grupo de adolescentes, grupo de jovens, e agora estou cantando no grupo dos varões. Estou pastoreando uma igreja, como disse, pela bondade de Deus, servindo ao Senhor como secretário do seminário teológico do nosso campo. E há quase um mês agora eu fui um privilegiado. Eu falava com o presbítero Nivaldo, né? Que recebi um convite muito honroso de fazer parte da mesa diretora do campo. Aí ele disse assim: para começar assim, tem que ter começado cedo, né? A gente está aprendendo até hoje, né, pastor? E a bênção é grande. Peço aos irmãos que orem por mim, pela minha esposa, que não veio, esposa japonesa Sayuri, o meu filho Luca, de 4 anos, e a Sara. Estou acompanhado aqui de um companheiro que me ajuda a pastorear a igreja ali, é um dos pastores auxiliares, com a sua noiva, irmã Luana, que já está com os 2 pés em Madureira. Eu brinquei com ela, pastor. Eu falei assim: irmã Luana, você sabe por quê? Brincadeira. Por que Jesus teve que sair de Belém? Que a Bíblia diz que ele teve que sair de Belém. Aí eu falei para ela porque lá não tinha Madureira. Eu fui procurar Madureira. Aí ela dá risada, então fica tudo em casa. Mas é brincadeira. Irmãos, abra a Bíblia Sagrada, Salmo de número 46. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Jesus é bom. Saudar também os novos companheiros aqui que estão na guarda. Conto com a oração dos senhores. Salmo 46.
pastor, o tema não é este. O tema está no Salmo 125, verso 1, correto? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero ler o Salmo 46, porque a temática que eu quero tratar esta noite também está envolta neste texto, que é um cântico sobre a morte entre os filhos de Corá. Os irmãos que estão aí fora estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Esse som aqui é maravilhoso. Eu queria ter um irmão desse para cuidar do som na igreja. Eu vou orar muito para Jesus enviar uma bênção dessa lá. Aleluia. Salmo 46. Os que encontraram, digam amém. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Deus maravilhoso é o Senhor. Eu quero te louvar por termos chegado aqui em paz e segurança. Quero te louvar, Senhor, por cada alma que aqui está, por este campo, por estes obreiros, pelo pastor desta igreja, por esta liderança desses adolescentes, deste grupo, ó Pai. Eu quero pedir, abre a porta da palavra. Aleluia. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o seu nome seja glorificado. Dá-nos almas esta noite. Nós pedimos, ó Pai, renova, batiza, cura, trabalha no meio do teu povo, em nome de Jesus. E os que creem digam amém bem alto. Amém. Jardim Célia nunca mais será o mesmo depois desse amém. Amados irmãos, eu quero iniciar mencionando, porque é conveniente, Hebreus capítulo 11. Quem gosta de Bíblia pode abrir, não há problema. Nós estamos aqui na casa do Senhor. E Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a fé é a prova das coisas que não se veem. O versículo 6 diz na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Teologicamente, fé é o princípio ativo da confiança. Entendeu? Diga amém. Amém. Enquanto a fé ela é um sentimento, a confiança ela é a expressão ou a verbalização da fé. Quem também entendeu, diga amém. Amém. Pode ficar despreocupado que eu não vou ficar mandando você repetir amém toda hora não. Glória a Deus. Mas é para ver se você assimilou. Quando eu afirmo que a fé é o princípio ativo da confiança, e quando eu afirmo que a confiança é a verbalização da fé, eu estou dizendo que
nós temos que notar que a fé e a confiança andam juntas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus bom. Um Deus o quê? Bom. Um Deus que valoriza. Valoriza o que, pastor Luiz? Um Deus que valoriza, ele acredita em toda a Bíblia nos mostra que ele dá um crédito àqueles que depositam nele a sua confiança. Nós, como servos de Deus, amém, Deus abençoe. Nós, como servos de Deus, não podemos, em hipótese alguma, achar que é possível vivermos uma vida de fé e não vincular esta fé à confiança. A confiança, ela é quase que inerente à fé. E é interessante observar, e nós não podemos desprezar esta informação, que segundo este salmo fora escrito, nós observamos que o mesmo foi escrito no final de uma experiência de luta. O mesmo foi escrito no final de uma experiência de adversidade, de dificuldade. É uma canção, podemos dizer assim, dentre as que nós ouvimos nesta noite, é uma canção para ser entoada no culto. O Salmo 46, ele só perdeu a melodia, mas o ritmo dele está aí. Deus é o nosso refúgio. E quando nós entendemos que o homem que escreveu este salmo, ele viveu uma experiência de vida, e todos nós que aqui estamos vivendo uma experiência de vida, e eu digo mais, é de vida eterna. Quando o senhor, a senhora, o irmão, a irmã, o obreiro decidiu sair da sua casa, o jovem, você veio adorar a Deus. Quem veio adorar a Deus? Eu vim adorar a Deus. Eu vim sentir umas pontadas assim do lado, aí começou a doer o pé, doer a perna, senti calafrio, comecei a ficar preocupado. Eu falei assim, Jesus, é uma grande responsabilidade, pastor. Eu ainda não aprendi a controlar direito a ansiedade, porque eu entendo que pregar é privilégio, mas é responsabilidade. Eu dizia dentro de mim, Jesus, tem um povo lá que quer ouvir a tua voz, não é eu. Eles querem ouvir a tua palavra. Quando você saiu da sua casa, o fato de você estar aqui já é uma demonstração de confiança nesse Deus. E quando eu falo de confiança, eu tenho que falar do contraponto, a desconfiança. Porque nós vivemos dias em que o que paira no ar é a desconfiança, sim ou não? Sim. Tem gente que com certeza está olhando meio desconfiado para mim. Que vai sair desse cabelo lambido, essa cara de menino, o que vai sair daí? Tem alguém que já falou assim, esse texto, tanto texto. Tem alguém assim, mas se preocupa não, que eu sou mineiro, e mineiro anda no passo do boi. Alguém sabe o que é isso? Alguém quer aprender? Diga amém. O povo de São Paulo sabe que esse tem, não é? Onde eu vou pregar, eu tenho que falar. Passo do boi é assim, devagar e sempre. Entendeu? Eu demoro a pegar, mas quando eu pego também, só o pastor puxando para não, estou brincando, pastor. Está precisando? Vamos lá, igreja. Então, meus irmãos, o que paira hoje na modernidade, paira no ar, é desconfiança. E nós temos hoje tanta pirataria, tanta falsidade, algo que não é de verdade o que é. Eu mesmo era um. Eu gostava de imitar um pregador, pastor Manuel. Eu gostava de imitar um pregador. Eu colocava suspensório lá em Minas Gerais. Faz tempo isso. Eu imitava a oração do anjo. Eu fazia os pulos, os golpes de karatê no ar. Mas não era eu. E um dia, ouvindo o pastor pregando, ele mesmo, ele disse: Deus não te chamou para ser papagaio meu. Eu estava no sofá, só gritei, ai. E aí ele começou a bater, barba,
cabelo e bigode. Deus te chamou para ser uma voz. Eu pregava lá em Minas, de vez em quando, eu peguei aquela época que Madureira o negócio era terrível. Eu dormia de social, pastor. Eu andava de social na rua, e obediente, fiel. Mas eu peguei essa época, mas até a oração que eu fazia de vez em quando dava resultado. Mas o dia que Deus falou, você não vai ser papagaio, você vai ser uma voz, através do profeta de Deus, sabe o que eu entendi? Não foi que foi só uma repreensão, foi Deus querendo me dar credibilidade, para mim não viver uma falsidade. Quem está entendendo? Deus não nos chamou para nos descreditar, Deus nos chamou para nos creditar, nos dar confiabilidade. E quando você vem para o reino de Deus, é Deus falando assim, confio em você, 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 confio em você. É Deus nos dando um voto de confiança. Quando eu observo os dias que vivemos, tem pessoas que são treinadas para desconfiar. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente nós chegamos num ponto que a sociedade hoje, ela parte do seguinte princípio: você nem abriu a boca, a pessoa já fala, está errado. Você vai, está errado. O marido está certo, mas ele abre a boca, a esposa, está errado. Verdade, Jesus. De vez em quando a minha companheira lá, eu já está me aturando há mais de 10 anos, eu casei novinho, coisa boa. Estou crente até hoje e vou continuar. Eu vou. Essa vai ser. Qualquer disso, está errado. E mulher, eu vou te falar uma dica, companheiro. Quando ela fala que você está errado, concorda. Para não ter problema. Para não ter dificuldade. Está falando. Fala a Deus. Está falando. Então, meus irmãos, nós precisamos, parece que constantemente, provar nossa honestidade, provar que nós somos pessoas íntegras. Os cristãos hoje em dia estão banalizando o nome cristão. Estão banalizando. Quando você fala que é crente, as pessoas já te olham assim. Quando fala que é um jovem crente, então... Só que Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus nos deu confiança. Eu tenho um filho de 4 anos e o Luca é sapeca. O Luca pula para todo lado. E quando eu vou brincar com o Luca, quando eu coloco ele num lugar um pouquinho mais alto, e eu falo, pula, ele não pensa 2 vezes, não. Ele pula com força, que parece um tourinho. Eu tinha vontade de ser meu filho naquela idade. Porque quando eu era pequenininho, eu era magrinho. Mas ele pula com força. Eu só sinto peso. E o que eu estou querendo dizer? Que assim como meu filho recebe um abraço paternal, Deus também é um Pai bondoso, que todos os dias está de braços abertos para nos receber como um Pai, dar um abraço amoroso, paterno. Tem gente que cria uma imagem de Deus tão carrasco que ele serve a Deus oprimido. O Deus que você serve é amor, Ele é alegria, Ele é um Deus que você pode confiar. Você pode até suspeitar de mim, que sou ser humano, mas de Deus não. De Deus não tem como. E quando eu olho aqui para o Salmo 46, eu vejo aqui um homem falando da sua relação de confiança com Deus. E aqui ele me demonstra algumas características de uma pessoa que confia em Deus, algumas qualidades de uma pessoa que confia em Deus. Aí eu pergunto, alguém quer saber? Diga amém. Amém. Então, primeira característica:
Salmo 46, vamos ler aqui, versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Guarda essa palavra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quais foram as três palavras desses três versículos? Aliás, a palavra que saltaram aos seus olhos nesses três versículos. Refúgio. E aqui eu tenho aqui a primeira característica. Irmão, eu não vim ensinar ninguém, eu vim só compartilhar um pouco do que Deus me deu nessa noite. A primeira característica, qualidade de quem confia em Deus, é essa aqui: busca em Deus refúgio. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Qual é a pessoa que você procura, meu irmão, quando você precisa? É a pessoa que você mais confia. É a que você vai procurar para chorar, desabafar, falar das suas dificuldades. Se eu perguntar aqui no meio desse monte de jovens abençoados e lindos aqui, essas irmãs, esses irmãos, você tem um amigo pelo menos que você... Não responde não, porque de repente pode ter um problema. Mas você tem alguém que você pode conversar? Estou falando de ser humano. Um amigo que você pode falar e ele vai te ouvir. Uma pessoa que você pode abrir o seu coração. Porque quando eu afirmo que a pessoa que você mais confia, sempre a primeira pessoa que você procura, em tese teria que ser Deus, mas na prática não é Deus. Nós procuramos A, B, C, D e muitas vezes esquecemos que o refúgio está lá, esperando-nos. Deus fez neste lugar esta noite uma cidade de refúgio. Aleluia. Meu Deus, entrou muitas pessoas aqui, meus irmãos, com muitos problemas complexos, alguns com traumas que estão interiorizados, não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem ter um mínimo de respeito para com o pai, para com a mãe. E aí de repente você veio aqui e achou que está tudo bem, só que Deus te viu, porque Ele te vê, Ele te viu ontem, Ele te vê hoje, Ele te vê amanhã, e pelo fato de te ver e contemplar o que Ele tem para você, Ele te diz nesta noite: meu filho, eu sou teu refúgio. Eu sou teu refúgio, eu sou tua porta de escape. Este lugar esta noite se transformou numa cidade de refúgio, porque Deus quer, aleluia, sarar feridas, porque o teu futuro não será desta maneira. Eu era um jovem complexado. Eu falo com vergonha, mas quando eu saí da igreja aos 13 anos, eu pregava no presbítero, respeito os anciãos da igreja. O presbítero falou para mim: meu filho, essa idade é a idade que o jovem tem a tendência a se afastar do Senhor Jesus. Eu já pregava, irmão, achava que era alguma coisa. Eu olhei para ele: aqui não, aqui não pega nada. Achava, eu era valente, ó, eu era valente. Só que uma semana depois eu estava na festa de peão tomando cerveja. Porque eu achei que era alguma coisa. Porque quando a gente acha que é não sendo, nunca foi. É Deus, é verdade, Pai. Nunca foi. E eu passei 3 anos longe da presença de Jesus. Mas eu tinha uma mãe, e tenho, que é a dirigente do círculo de oração da igreja, que eu, pela bondade de Deus, pastoreio, que quando aqui em São Paulo fala balada, né? É isso quando elas bailam aí? Aí eu já falei como é que fala de onde eu vim. Lá de onde eu vim falava baile. Eu ia para os bailes, mas quando eu chegava, a minha mãe estava lá de joelho, buscando, sabe quem? Refúgio. Confiança em Deus. Eu chegava em casa, ela dizia: você vai ser pastor. Eu dizia: estou fora. Eu falava: não quero. Eu, hein? Uai,
vai pegar eu não. Mas onde eu estou? Você não entendeu? Eu vou te falar. Quando você busca o refúgio, o refúgio busca o seu filho. Quando você busca o refúgio busca o seu marido. Quando você busca o refúgio opera. Eu nunca vi alguém buscar refúgio em Deus e ser decepcionado. Antes, pelo contrário, quando buscamos refúgio em Deus, Deus nos atende. Para de correr. Essa aqui vai para alguns que entrou aqui. Eu escrevi um livro, não trouxe material. Ministrei na escola bíblica de Obreiro dentro do campo e falei sobre o neopentecostalismo. Posso falar? Tem muita gente correndo atrás de lenço, de suor, fedido, de copo de água, de rosa, de sal e de um monte de pataquada, e esquece que tem um joelho que quando dobrar, o refúgio vai olhar e vai ajudar. Você tem um refúgio ainda? Levanta a mão e dá um glória aí. Aleluia, glória a Deus. E quando ele diz aqui que Deus é o refúgio, que é a fortaleza, que é o socorro presente, que o Senhor está com ele, que inclusive ele coloca no plural, Deus está conosco, porque eu entendo que é uma situação não só dele, mas como de outros pares também. E olha que interessante, ele diz que Deus é o refúgio, é a cidade refúgio. Quando nós analisamos a forma literária desse salmo, é um coro, repete o 7, nós vemos aqui, e repete o 11 também. E olha só, a palavra que você disser que saltou aos olhos foi refúgio. Eu não vou ficar só no refúgio não, fica tranquilo. Mas o salmista está declarando o que, pastor? Que ele confia tanto em Deus, que ele se refugia nele. Você ainda confia tanto em Deus que se refugia nele ainda, crente? Se refugia nele. Ele diz, Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Ele diz que vai fazer o quê? Vai passar mal. Vai passar fome. Vai fazer o quê? Descansar. Como é que você descansa? Assim? Andando para lá e para cá? Você descansa trabalhando? Como é que você descansa? Da onde saiu? Vai ganhar um copo com água gelada. É deitado. Minha mãe é baiana. Agora tem baiano nenhum. Aleluia. Ô glória. Minha mamãe é de Canavieira. Só quem conhece? Não, é melhor que eu, só para começar. Defenda a terra com a mamãe. E a de Deus é. Então é bom, Deus também é bom. Tudo a Bahia. E. Meu Deus. Minha mãe é baiana, só que o pessoal fala que baiana é. Diz que até para abrir a Bíblia, o baiano demora. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Minha mãe é baiana, não descansa assim não para. Só que o pessoal diz que baiano é devagar. Mas vamos aqui, não é verdade, viu irmãos? Vai. Mas vamos imaginar que fosse. Como é que você imagina quando se fala assim, baiano descansando? É bem relaxado? É o quê? Tranquilo. É na verdade. Eu quando era novinho imaginava ficar na rede, água de coco de carro, camarão lá, barco escoqueiro, vento batendo, glória. Até de golpe já foi pra praia agora. Mas quando Deus fala descansa, é mais ou menos esse negócio aí.
é relaxar, irmão. Quando fala descansa a sombra do Onipotente, você não tem de fugir para nenhum lugar, irmão. Foge para a presença de Deus. Tem dia que a gente vem na igreja e não adianta. O pregador pode pregar, suar. Tem dia que você vem é aquele arroz com feijão. Quem come arroz com feijão, diga amém? Amém. Senão o pessoal estaria na Rússia. Come arroz com feijão. O arroz e feijão ele alimenta, sim ou não? Sim. Não adianta, tem dia que você vem no culto, é essa mensagem que você está ouvindo aqui, meu filho. Arroz com feijão. E aí você fala assim, oh, que mensagem vai vir? Só que alimenta. Não é todo dia que você tem aquela lasanha, aquele canelone, aquela carne assada, aquela carne recheada, aquele salmão ao molho de maracujá. Deu fome. Quando Deus quer, Ele manda um banquete. Mas tem dia que a gente tem crente que ele está numa dificuldade tamanha, e quando ele vem na igreja, a palavra é a palavra bem simples, ele não valoriza. Sabe por quê? Porque ele desaprendeu a confiar em Deus. Porque quando você está precisando de ajuda, você não corre para um palacete. A primeira porta que abrir, você faz o quê? Onde a gente estava na sede, encerramento da escola bíblica de Obedientes, entrou um rapaz lá fugitivo da polícia. E mesmo que ele viu aberto, ele quando você vem na igreja e Deus falar com você a palavra mais simples, entra por essa porta, porque é a porta do teu milagre, é a porta do teu refúgio, é a porta da salvação, é a porta que Deus vai te dar resposta. Segundo, eu tenho mais 10 minutos. Não. Vou explicar ao pastor aqui que, se o pastor permitir, eu quero voltar, viu, meu pastor? Quem quer que eu volte, diga amém. Amém! Oh, glória! Versículo 2 e 3, vamos lá. Isso aqui é muito sério, isso aqui, ó. Pelo que não quê? Não temeremos. Ainda que a terra se mude. Já pensou a terra se mudar? E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3. Ainda ele diz, ó, não temeremos ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos. E ele diz aqui, ó, ainda que, quem tem medo de alguma coisa, diga amém. 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 Vai, se eu falar que não tem medo, tem medo, tem uns pilotos por aí que eu ando de carro, eu tenho medo. Eu já vou orando, vou orando. Né? Mas é bom. O medo é uma proteção, mano. Só que tem que tomar cuidado para não ser em excesso. Porque senão, o inimigo, ele usa o medo para fazer o que conosco? Nos paralisar. Você viu aqui que foi feita aqui essa peça, muito linda? O inimigo foi fazendo o que? A pessoa se distanciar de Deus. Eu pergunto, quem se distancia de Deus, começa a ter medo das coisas, sim ou não? Sim. Será que você está com muito medo, meu filho? O inimigo te paralisou? Será que você viu a ilusão, abraçou a ilusão, como foi aqui demonstrado, e agora está vivendo essa ilusão, e você tem medo de tudo? Tem gente que não consegue dormir à noite, e está aqui no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quando vai sair de casa, e anda assim, ó. Aí não é para chorar. Eu comecei a fazer uma faculdade de psicologia aí, estou aprendendo uns negócios lá, pai. Tem gente doente de medo. Se o pastor falar, meu filho, vem cá, lê um versículo, não vem.
Paralisado. Deus te deu confiança. Quem lembra? Deus deu o quê? Confiança. Quando Ele deu confiança, Ele te deu capacidade. Ele te deu o dom. Tem gente que Deus tem chamado para pregar a palavra e está com medo. Está paralisado. Irmão, eu sou de uma época. Olha, eu vou te falar, né? Lá na onde eu vim, foi bonito. Só para cima, desce para baixo, os crentes eram pentecostal. Irmão, eu lembro de uns cultos. Eu via criança sendo batizada com o Espírito Santo. Aleluia! E eu estava muito certo. Glória a Deus. Quando eu estava muito certo, eu falava uns palavrão no dia, eu escondia atrás do outro irmão. Porque Deus usava na profecia e toda a igreja ouvia. Eu cresci no meio do povo que quando falava assim, vamos orar para Jesus batizar e para Deus usar os dons, irmão, tinha culto que acabava 1h da manhã, sem brincadeira nenhuma. Jovem arrebatado no chão e tanta coisa, arrebatamento para mim. Se for arrebatado, quando levantar, tem que falar alguma coisa. Eu aprendi assim. Pum! Daqui 2 horas levantar. Fulano, isso no meio dos jovens. Fulano, assim. É mentira? Não, Deus falou assim. Aí já chorava, já caía de joelho. Já. Eu sou de uma época que isso aqui, ó. Eu ganhei esses dias. Fui pregar no Campo do Brás, lá dentro de presente. Quem tem lenço aí ainda? Eu sou da época que a gente ia para a igreja não podia faltar um assim, não. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você olha assim, mas você é velho, hein? Glória a Deus! Sou não. É que eu só tive pastor assim, ó, de 60 anos para lá. E não é de idade, não, é de ministério. Aleluia! Meu pastor presidente lá, quando eu era da missão lá em Minas, pastor Juquinha, José Francisco Sérgio, evangelizava nos cavalinhos, charretinho, bicicletinha, nas roças. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi a coisa mais linda do mundo. Glória a Deus! A Bíblia diz que no dia do batismo do Espírito Santo tinha quase 120 lá, não tinha? O dia que eu fui batizado tinha quase 20, 100 a menos. Tinha 19 irmãos comigo. Ele veio só colocar a mãozinha assim, ó. Seja batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Eu recebi poder. Tem gente que tem medo, irmão, de receber esse poder. Porque vai fala assim, ó, vou ficar desfigurado. Meu cabelo vai bagunçar. A minha maquiagem. Fiquei 3 horas lá. Não, tá bom. Vou chegar lá agora. Aí eu começo a sentir alegria. Daqui a pouco vai que. Abençoa! Que vão falar de mim. Deus quer encher vocês. Eu comentava hoje, na hora de vir para cá. Nós estamos vivendo uma fase de transição nas Assembleias de Deus no Brasil. Sim, meu pastor? Tem uma geração que está indo. E tem outra geração que é a minha que está chegando. E o legado não pode ser renegado. Diga comigo, o legado não pode ser renegado. Diga assim, eu sou pentecostal. Deixa eu ver se é. Nós somos um povo pentecostal que amamos o Espírito Santo. Que o Senhor está falando isso? Porque quem tem Deus não tem medo. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Eu estava lendo hoje uma ilustraçãozinha lá de um obreiro novinho. O pastor falou, meu filho, você vai dirigir um trabalho lá no meio da favela. Só que lá o colo como? Todo líder que chega lá, o pessoal bota para correr. Ele bem tranquilo. Amém, meu pastor. Lá já é de Jesus. E o pessoal, você é doido, rapaz. Vai fazer o que lá, rapaz? Você é louco, rapaz. Lá os caras
11h43, alguém conhece ainda? Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, quer conhecer, levanta a mão. Nossa. Com que autoridade o senhor fala que não quer barulho aqui? Irmão, para falar assim tem que estar cheio. Porque falar assim vazio, toma uma coça, irmão. Está cheio de crente assim hoje em dia. Vazio, crente ser valentão. Peitando o pastor. Peitando liderança. Vai quebrar? Vai. Também. Feio. Olha lá, o Vinícius morreu, vai ficar arrumado. O crente lá, com que autoridade? Meu filho, vem cá. Citou 2, 3 versículos da Bíblia. Espera aí. O senhor sabia, puta africante? O senhor sabia que lá em Marcos, aí abriu a Bíblia, igual eu estou fazendo. Capítulo de número 15, 16, Jesus disse, ele mandou, ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O senhor sabia que foi que Jesus me mandou aqui? O senhor sabia, falando para o traficante, que foi Jesus que falou assim, que os sinais vão seguir os que creem, que no nome dele expulsariam os demônios? Aí começou a falar, você sabia que Deus enviou? Aí foi, o traficante só olhou para ele. É, o senhor está debaixo da autoridade. Aí o culto continuou, meu filho, nunca mais. Fica de pé. Eu quero só perguntar, quem é que quer esse poder, irmão? Vem cá, frente, quem quer, vem aqui, ó. Vem pra frente, que é os adolescentes. Quem quer ser cheio do poder? Eu era jovenzinho assim, ó. A faixa etária era mais ou menos 12 anos. Eu era novinho assim, ó. E eu vou te falar, a coisa mais linda que eu achava lá em Minas, nos pregadores lá da Ribeirão Preto, Franca, né? E eu já ficava com a expectativa que o pregador de fora lá, interior é uma bênção. Entendeu? Uma vez, todo mundo muito humilde. E aí, eu ficava falando, Jesus, eu quero pregar igual esse homem. Jesus, que coisa linda. E quando ele falava assim, quem quer, antes de completar, eu era o primeiro. Era o primeiro. E aí, ó, pra você ver, quem tem confiança em Deus, quem não tem medo, porque é cheio de espírito, ele tem coragem. Eu sempre fui assim, ó, corajoso. Quero. Pastor pregava, opa, até tem quando a igreja lá, cadê o Rio? Mas acontece lá. Alguém está pregando, eu estou aqui com meu filho sendo pertinho do púlpito, o pessoal fala assim, opa, também quero. É bênção. Não me preocupo com posição, porque eu aprendi uma coisa: quanto mais Deus dá, glória a Deus, aleluia. E a coisa que eu mais gosto de ver é uma juventude cheia do Espírito. Aleluia, glória a Deus. E acontece uma coisa, eu sempre faço umas perguntas para saber como é que a gente está. Eu quero saber dentro de vocês. E assim, ó, comigo aqui não tem esse negócio de colocar a máscara, não. Sem máscara. Vamos fazer um negócio agora. Faz assim comigo aqui. Ó, joga a máscara no chão. Ó, tô falando sem máscara. Sem máscara. Eu quero perguntar, seja sincero.
Quem aqui está orando e pedindo para ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Maravilha. Dá para juntar esse pessoal aqui, ó? Levantou a mão, vem para cá. Vem cá, esse pessoal que levantou a mão. Abre espaço. Não estou discriminando vocês não, calma. Vem aqui, ó. Quem levantou a mão falou que está orando para ser batizado. Isso. Eu vi uma mão aqui, ó. Vem cá, meu filho. Pula aí, pede licença, só não derruba. Esse crente todo aí. Começar a batizar. Tem mais alguém aí no meio da igreja? Vem, minha filha, vem. Eu te espero. Vem, meu senhor. Vem. Esse menino foi pregar esse dia na regional nossa lá. O senhor de 84 anos foi batizado com o Espírito Santo. E alguém disse que velhinho não fala em língua. Ah, Jesus. Fala e fala muito, viu? O meu pai na fé, ele, quando falava em língua, 14 bicos de papagaio, ficava igual uma criança. Pulava lá embaixo e botava lá em cima. Quando acabava, o senhor está sentindo nada? O quê? Não. Levanta a mão quem está orando para ser batizado aqui, deixa eu ver. Olha que bênção, pastor. É hoje, hein? Vocês creem que é hoje? Levanta a mão, vocês creem que é hoje? Eu aprendi uma coisa. Quem batiza é Jesus. É quem? É quem? Jesus. Depois que eu aprendi isso daí, eu parei de ficar. Hoje eu tenho que fazer acontecer. Não faço acontecer nada. Quem faz acontecer é Deus. O culto é para Deus, a glória é para Deus. O mover é de Deus, o poder é de Deus, o povo é de Deus, a boca é de Deus. Tudo é de Deus. Os que não estão orando, levanta a mão. Oh, nós jogamos uma máscara fora, esquece não, levanta a mão. Quem não está orando ainda. Vocês vão começar a orar. Só que eu tinha uma metodologia seguinte, pastor. Eu pensava, né? Axiologia é uma ciência inexata. Não use. Que quem não estava orando não era batizado também não. Ó, como é que a gente é seletivo, faz acepção de pessoas. Eu achava que não era não. Mas um dia nessas idas e vindas aqui, ali, acolá, que por bondade alguém tem coragem de chamar a gente, eu estava orando assim. Quando eu vi o povo que levantou a mão, que não estava orando, eu vi uns 3 sendo batizados. Eu falei assim, mas não entendi, Jesus. Eu fui embora para casa assim, mas que negócio é esse? Glória a Deus. Eu não estou nem pedindo, como é que é? O dia que a gente entender Deus, ele deixa de ser Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai batizar vocês também. Levanta a mão aí, gente. Os jovens que estão aqui, os irmãos que têm buscado, os irmãos que falam, pastor, eu não estou buscando não, mas é sincero, Deus gosta de sem cera nenhuma. Aleluia. O nosso refúgio está aqui. Comece a orar, eles. Comece a orar. Comece a orar. Quem já é batizado com o Espírito Santo aí, ó.
sentiu que quase foi batizado, levanta a mão. Olha a conta, gente. Glória a Alguém Deus. batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Aleluia, Senhor. Oi, jovem. Tem uma jovem ali, diga glória a Deus pela jovem. Glória a Deus. Diga glória a Deus pela jovem que foi batizada. Tem mais algum jovem que foi batizado com o Espírito Santo? Essa mão, quem caiu no chão aí? Foi um moço ou uma moça? Você foi batizado? Pergunta para ele. Foi batizado com o Espírito Santo? Diga glória a Deus pela vida desse jovem. Se a gente forçar aqui mais umas 30 minutos, Jesus pega vocês, irmão. É que o tempo já foi. Mais uma lá? Não? Tá chamando alguém? Amém, igreja? Retorne no seu lugar dando glória para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.